Problemas graves comuns, esperar a data passar da promessa do político que vai encaixar, que o outro pode também pode, e é só sentar, e é só isso, e é só as recepções, e é onde tem as catalogações, situações literalmente graves. Sobre entre desempregos, desempregados, andarilhos e casos comuns, quando casos especiais e virar as bombas institucionais, como alguns casos específicos, quando o que virou fardo de, a instituição não ser a casa do patrão, que são relações associadas entre o shopping center de conforme, independente de, abra a safra, justifique quantas coisas tem na feira ou não tem na feira, empilhado um do lado do outro, o que é o que, né? Quando isso virou, num dado momento, aparentemente ainda alguém vendia algum suplementozinho, uma roupinha, camisa da academia ainda que eu não usasse, pudesse isso ou aquilo, ou você entendesse que poderia ter a dinâmica de vender uma roupa, ou isso e aquilo, até num dado momento isso em Vitória, né? Ainda que há algumas que eu fui, que não fui contratado de forma direta, as recepções, lojinha, o caralho é 4, mas também via isso até então como outros fatores, só que você está dentro de uma instituição que tem tudo, e acontece tudo, e isso implica, leigo, efetivo, provisionado, comissionado, corrupção e toda a lavagem de dinheiro, e você fala, pera lá, e você olha para trás, você olha para frente, o que era a geração dos avós, não dos avós, a coisa toda em pauta, que virou gravidade de entrar na sua casa e não entrar na sua casa, como sair e voltar para casa a troco de quê? Rua, trabalho, tendo câmeras ou não tendo câmeras, o que é causa e efeito de leite derramado? Estourou seu filho e tinha câmera, o que resolveu? E botou câmera exatamente porque não estava, ou deixou com pessoas que não foi colocada a confiança, o seu amor não foi suficiente para milagrar aquilo que era um padrão moral para você, para o seu filho, para a sociedade, Assim fizeram com o velhinho, assim fez com a criança, assim fez com o bebê, Ou que seja lá, fez porque estourou, porque nem o pai e a mãe estavam fazendo. Aí estourou com a criança, que já trabalhava na outra casa, não tinha descanso, não tinha não sei o quê. Aqui colocando uma pauta do que é um seguro-desemprego para o outro, sobre uma menina que foi mandada embora, que trabalhava o nível de complexidade de coisas que está sendo colocado e o quadro clínico de uma coisa. E que ela, inclusive, queria vingar uma que estava no trabalho, estava 10 anos na academia, ela estava gorda, ela estava barriguda, ela é magrela, fala que a irmã dela tem problema de esquizofrenia, um monte de coisa, e ela pode puxar faca também, porque a irmã já puxou, já aconteceu isso e aquilo. É bipolar, ou mais isso, mais aquilo, algumas situações de os lugares onde eu passei, o que virou, que num dado momento isso estava meio que impessoal, quem faltava, quem não faltava, como que você vai ficando a mais, vai substituindo sem se dar conta. Num dado momento parecia que eles aconteciam para o trabalho, a gente não via tanto, eu estava seguindo o meu, ou era enche mais minha sala ou não enche, olhando por cima, porque foram muitas coisas olhadas num tempo que já trouxeram muito estresse, aí a responsabilidade era enorme, muito enorme, porque quem ainda era tomar na cara de leigo, o ódio estimulado por eles, e eu tendo que defender uma causa de professora, mas que eles, e muitas vezes apontar que são formados na instituição exatamente que falam mal e não são, como eu fui diagnosticando. Então, o que virou o paradoxo do socateado, mas até então eles falavam que era formado inclusive na instituição federal, nem lá pisaram, como eu diagnostiquei até a questão do TCC. Então, hoje nós temos gravidades. Aqui é um subsolo de uma casa, a área de uma piscina, a quem cuida disso, onde tem corpo exposto, praia, igrejas já são escândalos constantes, temos questões tenebrosas. Tenebroso, o que virou o paradoxo da Força Armada, o paradoxo de qual é a profissão, o por dentro e por fora, ou a instituição que já tinha, passa a ter os acumulados antes de se tornar político. E o que apresenta sendo político? Papa não rei, rei não papa, papa e rei, político, Questões bem minuciosas do que vira terraços, profundidades, estacionamentos, tudo que se puder imaginar, a quem justifique decifrar o quarto, decifrar o banheiro, os deixados de banheiro, os esquecidos no banheiro, nossa, que se joga a todo modo, que é tudo muito grave, tudo muito incompetente, em que momento vira, E aparentemente numa casa era bem educado,
tinha liberdade, mas era totalmente impessoal, algumas coisas não eram escancaradas, ou faladas, ou xingadas, entre a casa da minha avó e isso e aquilo, mas não entendeu o que é, entre ter tios, né? Homens praticantes de uma vida que ainda que você não via, o que é você não entender de algumas coisas, né? O que é botar uma bunda num vaso, né? Sentar só criança, né? Banheiro é algo tenebroso. É o paradoxo de qualquer outra coisa que acha que não aponte banheiro. Cozinha, manejo com alimento, qualquer lugar que se entra onde tem um monte de gente junto. Ou não necessariamente o que virou água da praia, água da piscina, o caralho a quatro. E dieta, quem se encontra em que, televisão, tradução, celular, tudo isso que virou, né? Comida, quem cozinha o que na hora de qual dieta, quem acha o quê, quem fecha o boleto total, de que nunca tá bom, quem decifra a loja, não loja, o sacoleiro faz na casa, não faz na casa, onde rouba total. Uma desgraça, o que virou, né? A quem justifiquem independência pela liberdade. Olha lá, arranca esse que tá botando a ordem, arranca esse que tá botando a liberdade. Né? Que cada caso é um caso e a quem justifique a guerra dos ricos, né? Porque o pobre precisa de ter e se tivesse também faria, ou se tivesse teria feito. Então não tem, então não fez, não é. Então quem justifique se que não querem dar sobre montantes, ou o que é quem dá e receber, direito de, né, questões bem tais sobre toda uma complexidade aparentemente colocada, como num dado momento eu entendi tudo como, né, o que é o que a gente não pode controlar, saúde, doença, que dia o corpo cansa, a operacionalidade das coisas todas em trânsito, que momento é um lapso, não é um lapso, é repetição, é cansaço, você tem que ser perdão, mas por que algumas coisas vão registrando você tomar aversão? Por que o grande está fazendo isso? Porque o da casa faz isso? Porque o da rua fez aquilo do nada? Ainda que fosse tudo muito leve isso daí, eu questionar, eu achava que eu era muito bem educado e mesmo fui. Mas que momento vira uma bomba nuclear para você dizer, veio a religiosidade, quando é que saiu e colocou, de fato não é mais aquela família. Respondam esses, que se torna diferente e que hora se torna igual e semelhante a todos esses da rua que eu estou apontando. Porque é o estado de consciência e o estado de responsabilidade perante o meu trabalho e perante todas as coisas o tempo todo, que implica a complexidade de subsistencializar, no mínimo, uma correção que ainda tem como pauta um complexo hipertrófico, do qual eu não sou nem considerada mais e nem considerada em lugar nenhum, a meu ver. Ainda que eu esteja aqui podendo gravar, o moço saiu, o homem saiu, e tô gravando toda a vida, as câmeras tá ali para dizer que eu tô gravando, hoje ela chegou atacada, mora sozinha, doido, tem aquele dia, né? Então fala com ninguém, com quem é que tá falando? Quem prova o contrário, tá falando com alguém? Né? O que é o pensamento, né? E o que é falar com alguém? Né? Ah, foda-se, eu não quero saber, mas qual é o próximo que tá matando, que tá fudendo? Paradoxo do saber não sabendo, a quem responder no WhatsApp. Paradoxo do online, do não presencial teórico, do presencial a quem oral, a quem testemunho de fato, a quem teórico, a quem praxeológico, a quem temporal corrente, a quem subsistencia continuidade, não é?